Bom dia a todos. Eu sou o professor Jefferson Francisco Selbach. Nós vamos trabalhar nesse semestre a história do Rio Grande do Sul no curso de pedagogia. Eu vou falar um pouquinho do plano de ensino do semestre, dos textos que a gente vai trabalhar e das atividades que a gente deve desenvolver ao longo do semestre. Eu selecionei 10 tópicos para serem trabalhados ao longo então desse semestre, no formato remoto, né, como tem sido as aulas na Unipampa. Cada um desses tópicos tem uma atividade que vale uma nota pequena, é uma atividade que deve ser feita, né, até uma determinada data. E também nós temos previstas mais duas atividades avaliativas, que é uma prova e a elaboração de um vídeo-aula, que eu vou falar agora. Vou falar em seguida. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar é sobre a pré-história do Rio Grande do Sul, tradições Umbu, Humaitá e Sambaqui. Ela está prevista para a aula do dia 19 de fevereiro. São 2 textos de apoio. O primeiro, Mundo da Caça, da Pesca e da Coleta, do Pedro Inácio Schmitz, e o segundo texto de apoio é O que Sobrou dos Índios Pré-Históricos do Rio Grande do Sul, da Ítala Irene Basile Becker. Tá? Sempre a recomendação é que se leia o primeiro texto de apoio, primeiro na ordem que está aqui no Moodle. O segundo texto ele é bem, vamos dizer assim, mais complementar. Tá? Não, nem de forma alguma hierarquizando os textos. Né? Ambos têm as suas qualidades e hierarquias próprias. Também no Moodle, dentro desse tópico, está disponível 2 documentários, 2 vídeos, tá? Que são vídeos que estão disponíveis na internet, que eles ajudam a consolidar, então, o entendimento que se tem do conteúdo trabalhado, certo? O que também não quer dizer que vocês não possam e devam, até inclusive, fazer uma busca complementar por vídeos e outros materiais que possam ajudar a entender esse período que vocês vão trabalhar a cada semana. Tá? Então, é o documentário 12 mil anos de história, arqueologia e pré-história do Rio Grande do Sul e Índios do Sul, do Eduardo Bueno, né, do Peninha, no canal que ele tem, Não Vai Cair no Enem. Tá? Bom, dentro desse tópico, no dia 19 de fevereiro, então isso tem que sempre ficar muito claro, a tarefa ela abre às 0 horas, né, ou 8 horas, não sei, tem que ver ali bem, do dia 19 de fevereiro e termina às 23 horas e 59 minutos. Então, é uma tarefa bem simples, é uma questão que vocês têm que simplesmente marcar. Tá? Tipo, se fosse uma pequena prova objetiva. No dia 26 de fevereiro, nós vamos trabalhar a ocupação luso-espanhola no sul da colônia, tá? Com o texto de apoio, uma breve história do Rio Grande do Sul. É um texto que eu desenvolvi para minha tese de doutorado, que eu fiz sobre o Rio Grande do Sul, especificamente sobre Cachoeira do Sul, mas então sempre numa tese a gente faz alguns capítulos, alguns textos introdutórios, e aí então eu utilizei esse texto, né, disponibilizei para vocês. Tem um vídeo também chamado Os Tropeiros, né, que ele ajuda a entender um pouco esse período. No dia 5 de março, o texto de apoio é da minha falecida orientanda de mestrado, a professora Sandra Jataí Pesavento. O nome do texto é A Revolução Farroupilha. Tá? E aí nós temos, eu disponibilizei 2 links de vídeo, que é também uma entrevista com a Sandra Pesavento, Cada Povo com Seu Mito, porque ela trabalhava essas questões da história e a história cultural, né? Entender um pouco essa questão assim da construção de um símbolo, né? Um símbolo gaúcho, aguerrido, bravo e tal.
e a Revolução Farroupilha, do Eduardo Bueno. Tá? Eu escolhi esses vídeos, tem vários outros que a gente pode pôr, e vou pondo se for necessário, mas esses por exemplo, do Eduardo Bueno eu gosto muito porque eles são engraçados, rápidos, então, e né, ajudam a entender, então, o que ele está falando. No dia 12 de março, nós vamos trabalhar o tema charqueadas, o gado e a carne, com um texto de apoio também da Pesavento, chamado Charqueadas, e do Jonas Moreira Vargas, Charqueadores de Pelotas, porque Pelotas era uma cidade, neste período, né, que concentrava, então, essa atividade de charque. Aí nós temos cinco vídeos, tá? Que são três são da TV O Cipel, do sal ao açúcar, então parte 1, parte 2, parte 3. O documentário Olhares sobre Pelotas, a Sociedade do Charque, e o vídeo Pelota dos Excluídos, parte 4. Então, quem tiver interesse pode olhar as outras partes. Eu selecionei a parte 4 para a gente olhar. Após trabalhar, então, essas questões das tradições, né, indígenas, da ocupação luso, da Revolução Farroupilha, das charqueadas, nós vamos trabalhar a questão, o tópico da colonização alemã e italiana no dia 19 de março. Tá? Que, apesar de no sul do Rio Grande do Sul não ser muito forte, embora tenham ocupações, por exemplo, aqui perto de Pelotas e tal, mas as ocupações elas se deram basicamente na região do Vale dos Sinos e do Vale do Taquari. São dois textos de apoio, um da Pesavento, Rio Grande do Sul, Agropecuária, Colonial Industrialização, e outro do Fabiano Quadros Ruckert, a colonização alemã e italiana no Rio Grande do Sul. Aí eu selecionei 6 vídeos, roteiro para conhecer a história da colonização italiana no país, o Globo Repórter, a imigração italiana, ancestrais das famílias imigrantes italianas da Serra Gaúcha, um vídeo que é uma entrevista com um professor queridíssimo, assim, que foi meu professor no doutorado na Unicinos, o Martin Dreyer, que ele fala sobre a colonização alemã no Rio Grande do Sul. Tá? Esse é imperdível, esse vídeo. Depois, especial 180 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, que foi vinculado pela TV Bandeirantes. E, por fim, imigrantes alemães, o outro lado. Tá? Em todas essas tarefas, como eu disse, nesses dias que estão lá colocados, vai ter, então, em todos esses tópicos, né, tem uma tarefa que vocês têm que fazer, certo? Essas tarefas, o cumprimento dessas tarefas é o que vai dar a frequência para vocês, certo? Então, foi lá, cumpriu a tarefa, que é só ler a questão, marcar, que vale nota, e aí vale a frequência. Depois, no dia eu não coloquei, coloquei, dia 26 de março, nós temos uma primeira avaliação, que é a avaliação individual dissertativa, objetiva, tá? Que tem um peso 3. Então, são 2 avaliações dessas, cada uma com peso 3, que corresponde, então, a 60% de toda a nota do semestre, certo? Essa avaliação, então, nós vamos pegar os tópicos, né? E elaborar alguma ideia e pedir para vocês dissertarem. Tudo isso via Moodle. Bom, depois entra a segunda parte, então, do componente curricular, que aí já pega um Brasil mais do século XX em diante. Tá? O tópico 6, Borges de Medeiros e a Revolução Federalista, Maragatos e Chimangos, lá no dia 2 de abril. O texto de apoio é da Sandra Pesavento e da Alzira Alves de Abreu. E nós temos selecionados 3 vídeos. O Brasil, por Eduardo Bueno, a Revolução Federalista, a Guerra da Degola, Resistência no Sul, a Proclamação da República,
e 1893, o cerco federalista. Tá? No dia 9 de abril, nós vamos trabalhar o tópico, né? Vargas, pacificação e presidente da província. Tá? Então, esse tópico não vai tratar do Vargas na presidência da República, porque o Vargas, antes de ser presidente da República, ele foi, por um curto período, presidente da província, que era como se chamava o Estado. Então, como se fosse hoje o governador do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o Vargas governou o Estado do Rio Grande do Sul por um período, e aí, que na verdade até é pouco estudado, então a gente vai ser importante, assim, pouco estudado tanto na academia, quanto próprio textos e, como é que se diz, vídeos até, né? Então, nós temos um texto de apoio do Günther Axt, que hoje, se eu não me engano, ele foi convidado, ou já assumiu como secretário da Cultura em Porto Alegre. Ele escreveu o texto O Governo de Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul, de 1928 a 1930. Porque em 30 ele encilha os cavalos, vai para o Rio de Janeiro e se torna presidente não eleito. Tá? Nesse tópico, são 2 vídeos, o Estado Novo e Getúlio Vargas, claro, que inexiste vídeo sobre, tratando especificamente, ou pelo menos eu não consegui achar na internet, sobre o Vargas como presidente da província, ou governador do Estado. Né? Mas, então, para vocês terem uma ideia do Vargas, é importante, esses vídeos são complementares. Né? Então, o outro é da Lilian Schwartz, A República e Getúlio Vargas. No 8º tópico, nós vamos trabalhar, no dia 16 de abril, a questão do rural e do urbano, dos anos 1930 a 1950, tá? Que é um período muito, muito, muito importante para a história do Rio Grande do Sul, que é o período em que os indicadores demográficos vão mostrar que uma grande parcela da população moradora da zona rural, ela migra, né, para as cidades. E aí, então, nós vamos trabalhar essa transição. Tá? Com um texto meu, que é a história do Rio Grande do Sul, anos 30 a 50, porque ele é bem o período da tese de doutorado que eu trabalho. E mais 2 vídeos, um muito interessante, que é Memórias dos Trens Jaguarão e Rio Branco, né? Um dos poucos vídeos encontrados sobre Jaguarão do período. Tá? Então, para vocês verem, não deixem de ver esse vídeo. O outro é Capão na Canoa na História, anos 50. Então, é um vídeo que mostra assim, os primeiros, lá nos anos 50, como é que era a ocupação no litoral norte do Rio Grande do Sul. O 9º tópico é no dia 23 de abril, Modernização e Concentração Populacional, 1950 a 1980. Tá? É onde, então, se considera que o Estado do Rio Grande do Sul ele sofre um processo de modernização muito intenso e a concentração das populações nas grandes cidades. Né? Vamos dizer assim, o êxodo rural se completa, ou pelo menos ele tem as características que a gente já vai encontrar hoje. E aí nós vamos trabalhar também um texto meu, que é Rio Grande do Sul, anos 50 a 80. Tá? E 4 vídeos. O primeiro, Legalidade, 50 anos, contexto histórico. Tá? Para quem não sabe, a campanha da legalidade foi em 61, quando o Jango ele renuncia, o Jânio Quadros renuncia, o Jango está em viagem na China, ele constitucionalmente passa a ser o presidente, mas os militares não expressam, vamos dizer assim, que não deixariam ele ocupar o cargo. Ele retorna pelo Uruguai, entra no Rio Grande do Sul,
o cunhado dele, o Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, desencadeia a chamada campanha da legalidade. Ou seja, a legalidade é que o Jango assumisse a presidência. E é uma campanha vitoriosa, ela é midiática, né? E porque foi uma cadeia de rádios, e também, claro, teve o apoio do Exército no Rio Grande do Sul, tá? E isso fez com que o Jango conseguisse assumir a presidência. Também tem um vídeo Porto Alegre de volta ao passado, anos 70, é bem interessante. Um outro sobre turismo no Rio Grande do Sul, de 1974, e um outro Rio Grande do Sul em 1974. É importante, assim, esses vídeos que são da época, para vocês até verem como que se trabalhava, né, como que se filmava. O último tópico, o 10º tópico, no dia 30 de abril, é a crise no Estado, 1980-2000, tá? Onde tem um texto que é o cenário regional gaúcho nos anos 90, do José Antônio Fialho Alonso, e um vídeo do economista Darcy Carvalho dos Santos, que explica a crise no Rio Grande do Sul. Tá? Então, nos anos 80, ficou muito caracterizado, vamos dizer assim, por uma crise sistêmica nacional e que afetou o Rio Grande do Sul de uma forma bem profunda. Tá? E isso nos ajuda a entender até a situação que a gente se encontra hoje também. Tá? Então, se vocês pegarem desde o início do componente curricular até o final, a gente vai ter um panorama geral do desenrolar da história do Rio Grande do Sul. Claro que pegando pontos, aspectos, né, que a gente poderia trabalhar especificamente sobre um aspecto, sobre uma etnia, sobre um viés histórico, né? Mas a ideia é que se tem um panorama, são tópicos, esses tópicos que normalmente, né, vocês trabalham depois lá quando vocês forem pedagogos formados e já estiverem lecionando. No dia 7 de maio, nós vamos ter a segunda avaliação dissertativa, então, dos tópicos 6 a 10, né, a gente vai pegar um desses tópicos, elaborar uma questão e vocês vão discorrer sobre essa questão no Moodle. Tá? No dia 14 de maio, é a entrega virtual de um vídeo aula. Tá? Isso aí eu ainda vou explicar no transcorrer do semestre, mas a ideia é que vocês peguem um celular, escolham um dos tópicos trabalhados ao longo então, do semestre e peguem o celular e gravem um vídeo de 1 minuto a 2 minutos, sem ler, falando sobre, discorrendo, né, como se fosse dar uma aula sobre esse tópico. Então, mostra que vocês têm, vamos dizer assim, conseguiram, de certa forma, falar sobre isso durante um pequeno período. Essa videoaula vale 1 ponto. Então, vocês têm 6 pontos pelas 2 avaliações dissertativas, 1 ponto sobre desta videoaula e sobram 3 pontos das demais atividades. Tá? Então, são 10 atividades, 0,3 para cada atividade. Tá bom? A aula de hoje, então, vai ser assíncrona, né, através desse vídeo, certo? Depois aí a gente vai ver uma forma aí de ver a frequência, o acesso. Mais. É isso. É isso. Né? Eu desejo a todos um excelente início de semestre. A gente sabe que a situação desse ensino remoto, ela exige, né, uma disciplina muito grande, entende? De leitura, de participação assim, individual, né, nas atividades. Tá? Eu estou sempre disponível, vocês podem mandar mensagens e dúvidas através do chat.
eu procuro responder na medida do possível, de uma forma rápida, tá? E é isso aí. A gente vai ter, espero que a gente tenha um excelente semestre. Muito obrigado, tudo de bom.